ótima noite a todos. Gostaria de agradecer novamente o convite da casa. Eu agradecer. E o nosso amigo Oscar, né? Está internado do ladinho da minha casa lá, bem pertinho. Quero ver se assim que tiver a oportunidade de fazer uma visita a ele, que seja amparado aí nessa cirurgia de amanhã. O tema que eu escolhi para conversar hoje é um tema que é geralmente muito curioso da nossa parte, que é sobre os sonhos. Eu duvido aquele que nunca tenha conversado com vizinhos ou então pesquisado no Google para ver o significado de ter sonhado com cobra, com animais peçonhentos ou então cair de certa altura. E eu percebi que é um tema que talvez nos traz uma revelação muito grande, porque nós não temos conhecimento mínimo do que acontece conosco quando deitamos o nosso corpo na cama para descansar. E não é sobre apenas esse aspecto de curiosidade que eu queria conversar, é sobre este outro aspecto, revelação, que nos traz principalmente as obras de André Luiz, né, que falam muito sobre a vida no mundo espiritual. Então vamos conversar sobre isso. Primeiramente, durante toda a nossa vida, questões filosóficas e religiosas nos falaram que nós éramos uma coisa, um corpo físico, que nós somos palpáveis e que somos apenas isso. Eu trouxe essa imagem para que percebamos que não somos apenas um corpo físico, que é a imagem do meio. Porque se fosse assim, ao adentrar em alguns ambientes perigosos, ao tomar contato com pessoas perigosas ou pessoas extremamente boas, não teríamos nenhum tipo de sensibilidade aflorada pelos 5 sentidos nossos. E muitos de vocês já devem ter sensações ao conversar com pessoas, parece que conhece de muitos anos, ou entra em alguns ambientes, que ambiente tenebroso, ou então quando entra na nossa casa ou em outras religiões, sente que o ambiente está preparado para aquilo. Como que pode ter essa sensibilidade? Essa sensibilidade é sentida pelo nosso corpo espiritual. É algo que nós temos, mas que nós não vemos. Da mesma maneira que se eu tirar o óculos, eu não enxergo o que está escrito no cartaz lá do fundo. Por que eu não enxergo? Muitos podem dizer, porque não tem nada escrito. Tem sim, eu estou vendo com os óculos. Então, o que nós temos é apenas uma limitação dos nossos órgãos. O mundo espiritual, o nosso corpo espiritual, ele existe. Apenas os nossos olhos ou os nossos outros sentidos não captam essa frequência. Mas existe, e existem muitas provas disso. Os sonhos, o que vivemos ao dormir é uma prova. Nós somos espírito, corpo espiritual e corpo físico. Espírito é a centelha divina, é a punção do amor do Pai Criador que fez nós migrarmos todos os reinos, do átomo ao ser vegetal, animal e por último, há pouquíssimos anos, aproximadamente 400 mil anos, estamos vivenciando experiências em corpos humanos. Mas nós somos muito mais do que isso. Durante toda a nossa andância pelo planeta Terra, nós fomos ganhando corpo espiritual. E está aqui um exemplo, apenas um esboço, porque não temos ainda um material que capta essa imagem, mas no futuro teremos. Então, é preciso iniciar a conversa mostrando que nós somos muito mais do que a gente enxerga no espelho. Mas basta, antes de iniciarmos, também compreendermos que
tudo aquilo que pensamos ou fazemos durante o nosso dia fica pulsado nesse corpo espiritual. Da mesma maneira que funciona uma televisão, digamos assim, o nosso corpo espiritual é a nossa imagem e semelhança daquilo que somos durante o dia. E vai ficar um pouco mais claro conforme a gente for andando e conversando. Tudo que criamos no nosso pensamento durante o dia, mesmo que não executemos, fica no nosso corpo espiritual. Muitos de vocês já devem ter mexido em computador, quando abre várias telas e tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. E no nosso dia a dia a gente é assim, né? A gente quer fazer almoço, pagar conta, conversar com o filho. E quando a gente está na frente do computador é a mesma coisa, a gente abre 300 telas. Só que o que a gente faz ao longo de mexer nesse computador? A gente vai minimizando, não é mesmo? E durante o dia é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente faz durante o dia não tem como ficar na nossa tela mental e a gente ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então o que a gente faz? A gente deixa num cantinho, a gente deixa na nossa alma, grudadinho, tudo aquilo que a gente faz durante o dia, no nosso corpo espiritual. E aí é que vem a grande revelação. Nós não esquecemos aquilo que fazemos e aquilo que pensamos, fica apenas minimizado. E quando que a gente vai utilizar disso? No sono, no momento em que descansamos o nosso corpo físico. Ao dormirmos, é apenas o nosso corpo físico que dorme. Ao contrário do que se diz por aí, nós voltamos à nossa vivência natural, ao nosso mundo normal, que é o mundo espiritual. Não é o contrário. Eu sonhei e então eu tive uma mágica, uma ludibriação, uma fantasia. Não. A vida espiritual é que é a vida de verdade e você veste uma roupa para vir para o mundo corporal. É por isso que se explica uma criança de 5 anos tocar piano. Ela não tem 5 anos, ela tem muito mais. Ela apenas está com um corpo há 5 anos. Aquilo que ela aprendeu de tocar piano já está impregnado no seu corpo espiritual há muito tempo. Da mesma maneira que nós minimizamos um aplicativo no nosso celular. Então, todos os pensamentos que criamos não se desfazem, eles são utilizados por nós mesmos. E o que acontece no momento do sono? Há um refazimento do aparelho. O que aconteceria se nós utilizássemos uma máquina de lavar durante o dia inteiro? Aqueceria o motor e pelo aquecimento danificaria as peças. Não é assim que funciona? Quem manja um pouquinho mais de elétrica do que eu, dá para deixar as donas de casa, dá para deixar a máquina ligada o dia inteiro? Não dá, vai queimar. E por que a gente não prepara o nosso corpo físico para o descanso, da mesma maneira que a gente deixa a máquina de lavar descansando? O espírito, a nossa essência, não precisa do sono físico, mas o nosso corpo físico precisa, do mesmo jeito que a máquina precisa, porque ele senão superaquece. Aqui vem uma grande ressalva para a nossa importância do sono, porque muitos de nós temos o hábito de encher a nossa pancinha antes de dormir, não é assim? Eu principalmente lá atrás, e hoje colho problemas no estômago por causa disso. Por quê? Porque se a máquina precisa descansar, como que eu posso encher ela de roupa, como enche a roupa, e deixar funcionando durante a madrugada? Tudo aquilo que eu ingiro leva um certo tempo para ser digerido. E se eu tenho o hábito de comer, muito provavelmente eu vou ter vários pesadelos. O hábito de comer antes de dormir. Muito provavelmente a máquina vai continuar funcionando e você vai acordar no outro dia cansado. Então a importância de descansar a máquina. E aí vem um grande problema para os chocolatras da madrugada, tem o hábito às vezes de levantar e comer. É como se
no momento de descanso, ligasse a máquina no meio do processo. E aí ele vai ter que fazer funcionar para reorganizar todo aquele chocolate que foi ingerido. Então a gente precisa também descansar o nosso corpo físico, mas a nossa essência não para. E o que acontece conosco enquanto o corpo descansa? Parte sai e parte fica. A nossa essência fica ligada ao corpo físico. Muitos de vocês já fizeram testes. Quem tem filho, mexe no filho e ele dá uma resmungadinha. Ou enquanto está dormindo, o marido, a esposa começa a falar, né? O que está acontecendo? Igual um aparelho telefônico, tem um fio. A nossa essência, o espírito está vivenciando alguma coisa e está transmitindo através do fio o que está sendo feito, ou o que está sendo falado, ou o que está sentindo naquele momento. Nós não temos noção da importância do momento do descanso físico, porque a gente acha, porque foi induzido por questões de cultura, que é apenas sonhos. Mas não é apenas sonhos, há uma vivência do espírito. Ligados por um cordão eletromagnético, que se chama o cordão de prata, que a gente conhece na doutrina, a gente fica ligado ao corpo físico, até porque senão iríamos desencarnar. Isso não acontece. E para onde que a gente vai? Quando a gente dorme, o corpo dorme e o espírito que não dorme, a essência, o corpo espiritual, vai para onde? Uma observação: o que aconteceria se entrássemos numa casa, amarrássemos uma criança numa cadeira, um adolescente numa outra cadeira, um jovem na outra cadeira, um adulto na outra cadeira e um idoso na outra cadeira? Deixássemos por algumas horas. Ao soltar a criança, para onde ela iria? Mamãe, papai, geralmente papai, né? Mãe não é muito. Iria pedir ajuda. Ou então, dependendo de como foi essa amarração, ia correr atrás dos brinquedos. Se não sofreu, iria brincar com os animais. E a adolescente? O adolescente ia para o quarto, não ia? Quase certeza que ou ia para o celular ou ia para o quarto. O jovem? Para a balada? Para onde iria o jovem? Depende, estou generalizando, estou brincando, mas cada caso é um caso. O adulto? Para onde iria o adulto após ser libertado da cadeira que foi amarrado? Pagar boleto? Trabalhar? Reformar a casa? E o idoso, o pessoal mais de idade, o que ia fazer depois que soltasse da cadeira que ficou amarrado? Cadê a minha cama para me dar uma descansada? Ou cadê o meu sítio? Estou cansado dessas músicas altas. Geralmente é assim, a gente vai cansando, o corpo vai cansando, isso é natural. É isso que acontece quando o nosso corpo espiritual se desvencilha dessa prisão chamada corpo físico. Nós vamos para onde nós queremos ir ou para onde nós gostamos de ir. Se durante o dia eu fico macetando boleto na minha mente, o que eu vou fazer a hora que eu vou dormir? Pagar boleto. Quem aqui nunca sonhou que estava trabalhando? Eu duvido que não. Cada um vai procurar, após a sua soltura do corpo físico, aquilo que condiz com a sua realidade anterior. Quando a gente morre, a gente vira santo? Não. A gente continua, apesar de tudo que nos dizem, se eu tenho os vícios, eu continuo viciado depois de desencarnado.
Por que quando eu durmo eu viro santo então? Não viro, eu continuo igual à minha essência, porque a minha essência é espiritual. Nós lembramos dos pensamentos, dos desejos, de tudo aquilo que a gente minimizou durante o dia. Lembra que a gente minimizou? A gente vai pensando, quanta coisa a gente pensa durante o dia, vai minimizando, e de noite a gente tem acesso. Literalmente assistimos a telas durante a noite. Se eu roubei, se eu matei, se eu prejudiquei alguém, se eu discuti com alguém, eu vou analisar tudo isso que eu fiz durante o meu sono físico. Outro exemplo, um caminhoneiro que dirige para bem longe, que não tem a família por perto. O que ele faz no período da noite? Ele larga o caminhão na estrada e vai posar no posto? Ou vai posar na casa de um amigo? Não, porque ele só tem um caminhão naquele momento. Então o que ele faz? Ou ele dorme dentro do caminhão, ou ele coloca o caminhão protegido em algum ambiente e fica na sua resguarda, porque naquele lugar é a única coisa que ele tem. André Luiz, nas suas obras, nos deixa perceber que a maioria de nós faz isso durante o sono. Infelizmente, por não compreendermos a importância das nossas viagens espirituais no sono, a gente se desliga do corpo físico e fica na cama do lado do corpo físico, um do lado do outro. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que só é aquilo. Igual o caminhoneiro que acha que só tem um caminhão, a gente acha que só tem um corpo físico. Então o que a gente faz? A gente fica ali do lado. Aí o que acontece às vezes? Dá aqueles pulos, já viram a pessoa que dá aquele pulo assim? Não. Há um choque de energia, às vezes até o marido, a esposa que está ali do lado, dá aquela esbarrada assim, está um do lado do outro. Então o corpo fica pulando, porque nós somos energia. Então a gente não compreende a importância do nosso momento de viajar, estudar, seja o que a gente queira fazer, a gente pode fazer durante o período de sono. Ficamos ali por sermos muito narcisistas, ou seja, pensamos apenas em nós mesmos naquela situação. Temos um apego muito grande ao nosso corpo. Nós devemos zelar e cuidar da mesma maneira que o caminhoneiro zela pelo caminhão, mas não acreditarmos que somos apenas o caminhão. Nas próprias obras de André Luiz, ele traz outros exemplos de onde a gente vai durante o período do sono. O homem do campo vai verificar as suas plantações. O artista fica à frente à sua obra de arte, verificando o que pode ser alterado. A mãe carinhosa vai zelar pelo seu filho aonde ele estiver. O delinquente vai ficar junto aos seus amigos espirituais. Vocês lembram dos pensamentos que eu falei que ficavam minimizados no início? Não é somente nós que temos acesso a estes pensamentos. E aí é que vem mais uma revelação de André Luiz. Da mesma maneira que, como eu já comentei, funcionam os televisores, tudo aquilo que pensamos fica no nosso corpo espiritual. E outros espíritos têm acesso àquilo que pensamos e refletimos durante o dia. É por isso que é dito na doutrina espírita que quando morremos ou quando dormirmos, as máscaras caem. Tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que tivemos vontade de fazer ou fizemos, fica em livre acesso no mundo espiritual. Quem tem acesso? Será que todos? Será que todos nós temos acesso a tudo no mundo espiritual? Não. Tem que existir
uma sintonia. Desencarnados ou encarnados funcionam através de sintonia, onde nós nos atraímos e nós nos temos acesso aos nossos amores ou os nossos odientos amores, digamos assim, porque ninguém, perpetuamente odeia alguém, é momentaneamente. Então, da mesma maneira que nem todo mundo aqui tem acesso a uma rádio FM agora, quando dormirmos, nós precisamos sintonizar com a frequência de pessoas as quais nós gostamos, para que possamos ter acesso a elas durante a noite. E aqui é uma grande possibilidade, porque alguém que perde um ente querido, alguém que tem um desencarne na família, vai ter a possibilidade de encontrar esse ente querido durante o sono. Olha a revelação que nós temos. No momento em que dormimos, nós podemos, o que precisamos? Sintonizar. Nós precisamos ter uma frequência semelhante à dessa pessoa para que possamos conversar ou ter acesso a ela. É claro que ela precisa estar ali naquele ambiente físico. Se a pessoa desencarnou há pouco tempo, ela vai ter uma recuperação. A gente sabe, dentro da doutrina, que existe um processo de recuperação quando a gente morre. Muitos dizem: me fala a sua companhia e te direis quem és. Não é assim que a gente ouve às vezes essa frase? Só que ela é ao contrário. Me diga as tuas atitudes e os teus pensamentos, e eu digo com quem irás conversar no mundo espiritual. Jesus nos trouxe essa grande revelação, que a cada um conforme as suas obras. Então, aquilo que pensamos ou gostamos ou criamos será reflexo das nossas companhias. Pela nossa evolução espiritual, somos conduzidos pela espiritualidade durante o nosso sono. Se as criações forem boas, os espíritos que vão nos conduzir são bons, nossos guias espirituais. Agora, se temos somente atitudes delinquentes durante o dia, no desprendimento, as companhias também não serão tão aconchegantes. É durante o sono do corpo que surgem conselhos espirituais dos nossos guias, e geralmente os nossos guias espirituais são nossos avós ou bisavós. Não é uma regra, porém geralmente é assim que funciona. Então, por isso que a gente sonha muito com avós desencarnados ou bisavós. Eles são aqueles espíritos que vão estar próximos a nós, nos orientando, nos guiando e também conversando conosco na hora do sono. É nesses momentos do sono físico que nós vamos ter nuances para aperfeiçoamento dos nossos trabalhos, ideias para escrever músicas, resoluções do problema que não foram resolvidos, digamos assim, no nosso trabalho. São feitos grupos de estudos. Essa instituição muito provavelmente funciona como um acolhimento para aqueles que queiram estudar a doutrina enquanto dormem, assim como a gente vê nas obras de André Luiz. Puxões de orelha de familiares desencarnados. Por que foi gastar nisso? Por que foi fazer aquilo? Por que foi conversar com este? Por que caiu na questão das drogas? Por que isso, né? Puxões de orelhas acontecem. Brigas e acertos de conta entre casais. Ou vocês acham que fica apenas restrito ao jantar? Se não há um aconselhamento,
uma boa atitude recíproca de se amparar, né, se resolver o problema perdura durante a noite. Tudo que é feito durante o dia continua durante a noite. Não há mágica. Alguém aqui já fez exame de endoscopia? Eu já fiz 3. Geralmente vai uma pessoa junto, não vai? Para cuidar, vocês já viram falar? Sabe por que vai? Porque a pessoa recebe, né, uma anestesia não, um sedativo via intravenosa e a pessoa sai meio grogue, vocês já viram não? Sai falando meio assim, coisa que não tem nada a ver, meio sem nexo. É exatamente assim que a maioria de nós sai do corpo físico durante o período do sono, por essa falta de compreensão que muitos de vocês hoje não vão ter mais. A hora de dormir vão se preparar para esse momento. Não, então a gente sai grogue na madrugada, porque se a gente é só corpo, a gente acredita que é só corpo físico, como que o corpo físico está ali deitado e eu estou aqui? Isso não existe. Então a gente sai meio grogue, a maioria de nós, e é por isso que não lembra o que sonhou. Vocês lembram o que fizeram, tudo o que fizeram na endoscopia, quando saiu da endoscopia? Quanto mais lembrar depois da endoscopia, mais vai lembrar dos sonhos. É recíproco, é a mesma coisa. Porque quanto mais um anestésico te anestesia, mais denso também vai ser você. É por isso que algumas pessoas reagem de uma maneira e outras de outra. Então é por isso que a gente precisa se preparar para o momento do sono, porque é um momento da gente voltar para a vida de verdade, para a vida espiritual. Ou aqui alguém acredita que não vai morrer? A gente não vai morrer? Não vai continuar depois? Então não é o depois que é a vida de verdade? Não que a gente não tenha que cuidar dessa vida momentânea que a gente tem. A gente precisa se cuidar, preparar, porque a colheita é depois e a semeadura é agora. Nós somos muito materialistas ainda. E essa é uma das dificuldades que os nossos guias espirituais têm quando a gente dorme. Se eu acredito apenas em questões materiais, como que ele vai acreditar numa conversa no mundo espiritual? E aí conversa, o cara acorda no outro dia e não lembra de nada, não consegue auxiliar. E aí as avós desencarnadas ficam loucas. Avós ou avós, bisavós, não é regra, tá? É só, geralmente isso acontece muito normal. Não, já tomamos uma aguinha. Os mais evoluídos, olha que legal, as pessoas, eu tenho meu, não está sendo gravado aqui, mas eu não vou mostrar para ele. O meu sogro, ele nunca comprou roupa, tá nem aí, é só a minha sogra que compra roupa. E eu já vi ela várias vezes criticando, ele não tá nem aí para nada, ele é caminhoneiro inclusive, não tá nem aí para nada, e a gente olha para essas pessoas num tom quase pejorativo. Aquele que se veste, cuida tanto do zelo. Porém, é o inverso, porque quanto menos apegado a questões materiais, mais evoluído eu sou. Se é o mundo espiritual que perpetua, por que eu cuido tanto daquilo que vai durar poucos anos? Se eu sou um ser milenar, por que eu cuido apenas do Facebook, do Instagram, das imagens momentâneas? Ou a maquiagem dura para sempre? Por que a gente só cuida do nosso corpo físico? E aqui uma ressalva, é importantíssimo cuidar do nosso corpo físico. Mas, quanto menos apegado às questões materiais, quanto menos as questões materiais influenciarem a minha vida, melhor vai ser a minha visita ao mundo espiritual no momento do sono, porque eu sou mais leve,
e o que é mais leve voa mais alto. Pessoas desapegadas a questões materiais conseguem visitar seres desencarnados em cidades superiores, cidades espirituais mais elevadas. Vocês assistiram o Nosso Lar? Então, era em aproximadamente 700 quilômetros de altura a cidade do Nosso Lar. Para chegar lá, não dá para ir andando, é muito tempo, precisa ser igual um passarinho, leve. Então a roupa tem que ser leve. Então a gente precisa se desapegar das questões materiais para conseguir ter acesso aos nossos entes desencarnados durante o período do sono. Da mesma maneira, quando a gente morrer. Se eu sou muito materialista, como que eu vou para o céu? Lá em cima. Se eu gosto da roupa, se eu gosto do carro, se eu vivo o dia inteiro pensando em questões materiais, quem que vai querer me tirar das questões materiais? Quem que é o anjo louco que vai fazer isso? Deixa ele lá. Então a gente precisa compreender, cuidar das questões materiais, mas saber que elas são provisórias. E que o nosso sono físico é apenas o corpo físico, porque o corpo espiritual vai para onde nós quisermos e aonde a gente puder. Parte final, talvez a mais interessante por muitos: como interpretar os sonhos? Como que a gente pode interpretar os sonhos? Os mais evoluídos, quando o corpo espiritual volta, não dá um choque de matéria. Sabe quando você liga o 110, 220? É isso, né? É isso mesmo. Dá aquela explosão. Então, quando a pessoa é muito apegada assim à matéria, quando ela volta para o corpo físico, dá um choque muito grande. Mistura tudo. Mistura vivências de quando era encarnado, em outras vidas, das vidas de agora, da vida de agora, paisagens visitadas durante a noite, vira uma salada de fruta e não se entende nada. É por isso que às vezes a gente acorda de manhã, aquele sonho que não tem como descrever, porque misturou tudo, o choque de energia foi muito grande. 3 dicas para a interpretação do sonho. Primeiro, se você acordar com a sensação real de que vivenciou algo, você vivenciou, você conversou. Nossa, mas parecia tão real. Foi, isso realmente aconteceu. Você estava com essa pessoa, você foi nesse lugar, mas ele estava correndo de mim, atrás de mim, querendo me matar. Se parecia real, é porque foi, é porque aconteceu. Porque se você lembrou, mesmo que às vezes você não merecesse pela tua evolução, o teu guia espiritual pode ter te ajudado a fazer lembrar. Então aquilo aconteceu literalmente. Segunda dica: se há uma mistura de cenários, estava caindo aqui, daqui a pouco já estava em outra cidade, sabe quando mistura assim? Estava em vários lugares ao mesmo tempo. Você não saiu do lado do teu corpo na cama. Simplesmente o que houve foi uma mistura de imagens no teu cérebro. Tá? Terceira dica: figuras de linguagem. Nossa, eu tive um sonho com uma cobra. O que é cobra? A cobra traiçoeira, não é? Ah, eu sonhei com um doce. Eu sonhei que eu estava vestido totalmente de verde, tudo era verde. O que verde remete? Esperança. Se eu contar uma história aqui para vocês, vocês vão criando isso na cabeça de vocês. Cada um vai criar uma coisa na cabeça, certo? E quando a gente sai do corpo, no momento do sono, e a gente vai conversar com uma pessoa, tudo aquilo que ela vai falando, a gente vai criando na nossa cabeça. Então, se eu estou lá com meu avô desencarnado, ele fala assim: cuidado com aquela mulher lá, você não pode ir lá, ela é peçonhenta. Você vai acordar no outro dia com a imagem da cobra. Se você conversou com alguém durante a noite e ele te aconselhou: tenha mais esperança na vida, você vai remeter ao verde. Então a simbologia tem sempre uma remessão a uma conversa que aconteceu durante o sono.
Pegaram? Vai dar para interpretar agora? Então a primeira, se era real, aconteceu. Se misturou um monte de cenários assim, não aconteceu nada. Você ficou ali deitado na cama, não conseguiu sair dali. E o terceiro, se há algumas figuras interpretativas, a gente tem que pensar que teve uma conversa e você que criou essas figuras na tua cabeça. Legal? Durante o dia, pensei mal dos outros, pratiquei maldade. Que adianta será uma oração? A oração vai ajudar bastante, mas a oração não faz milagre também. A gente precisa ter as atitudes durante o dia. É um processo para um bom sono. Boas atitudes, bons pensamentos, alimentação correta antes de dormir, prática de exercícios durante o dia para movimentação do coração, orações constantes, manhã ou à noite, quando der, e evangelho no lar. Não sei quem faz o evangelho no lar, mas ajuda muito, cria uma psicosfera de luz na sua casa. Como dizia o Chico, se soubéssemos o que enfrentamos no sono, não dormíamos sem uma boa oração. De tudo isso que eu falei para vocês, ao voltarem para casa, fica uma única resolução que a gente podia resumir tudo, né? O que a gente conversou hoje. A vida é ambas as partes, no mundo físico, mas também no mundo espiritual. É uma constância. Se tiver uma guerra nuclear hoje, o espírito não morre. Nós precisamos nos melhorar para podermos colher informações que podem nos ajudar nessa batalha momentânea na carne. Uma boa dica para finalizar. Dica, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mas é uma dica. Imaginemos as coisas boas, assistamos coisas boas antes de dormir e durante o dia, noticiário. Você não vai, se você vê um assassinato no noticiário ou coisas ruins no noticiário, você não vai conseguir salvar a pessoa. Então por que a gente assiste? Não agrega em nada na nossa vida. A gente só leva audiência às questões ruins do nosso cotidiano. Boas músicas trazem boas energias e reverberam para o nosso coração. E está difícil ter músicas boas hoje em dia. Harmonizemos a nossa casa, pratiquemos o bem, vibremos positivo aos que nos odeiam. É difícil, mas é interessante. Oremos pelo planeta, façamos uma revisão das nossas atitudes durante o dia. E principalmente, se tiver ainda alguma dificuldade, lembremos do nosso Mestre Jesus e a sua trajetória antes de dormir. Porque se vamos vivenciar algo espiritual, nada melhor do que lembrar daquele que é o maior exemplo para todos nós. Obrigado a todos, fiquem todos em paz e ótimos sonhos.